aqui diretamente dos Alpes para falar de uma técnica muito alpina, que é a segue de ponto fixo, ou a segue pro guia a partir da parada. Ok, tava alpino demais aquele dia. Basicamente a gente perdeu todo o material que a gente produziu, o áudio foi embora, levado pelo vento. Agora eu tô aqui de volta em casa, na minha garagem, para falar com mais calma sobre esse assunto. Para fazer a conversa mais tranquila, mais amigável, vamos dar uns passos para trás na história. Quem escalava ali começo dos anos 2000, viu o surgimento do Petzl Reverso. Esse aqui é o Reversino, versão filhote dele. Olha ele aí. Esse equipamento, que quando ele apareceu, né, ele gerou um pouco de controvérsia na comunidade escaladora, no mundo inteiro, né, no Brasil também. E até hoje tem gente que ainda é um pouco resistente à ideia que ele traz, que é você fazer a segue para o seu participante, né, o segundo da cordada, desde a parada e não da cadeirinha. O que se fazia até então, às vezes até da parada se fazia com meia volta do fiel, né, mas muita gente fazia corda, subia do escalador, né, do participante, ia até a parada, voltava para a cadeirinha e o segue, né, o guia que dava a segue desde a cadeirinha, como se fosse um top rope, só que com um guia aqui em cima em vez de lá no chão. Então quando o reverso surgiu, muita gente foi tipo, meu, pra que isso? A gente já tem esse outro sistema e tal. Bom, agora quase não, 20 anos depois, ainda tem gente que é bem resistente com essa história, mas acho que a maioria dos escaladores concorda que dar a segue desde a parada é mais conveniente, mais fácil, mais confortável. O guia, né, o segue está agora fora do sistema. As forças na ancoragem são menores, porque agora você só tem, né, no caso de uma queda, que deveria gerar pouca força, já que está de top rope, deveria estar com a corda tensionada, mas a carga vai só para a ancoragem, só o peso ou a massa, a força que o escalador gerou com sua queda, e não o contrapeso do segue junto, o que dobraria a força, né? Esse não é o assunto do vídeo, é só para trazer uma introdução, assim, um pouquinho de história do momento que a gente está vivendo agora, o que está rolando. E a história que está rolando agora é, bom, se dar segue para o participante direto da parada é melhor do que da cadeirinha, como é que fica se eu quiser dar segue para o guia direto da parada? É melhor? É pior? Tem um monte de gente grande aí argumentando de que em alguns casos é melhor, e é isso que eu quero explorar agora. E o primeiro critério de quem defende isso é de que a gente precisa ter uma ancoragem muito boa, e é isso que eu vou fazer agora. Bomber. Ok, nada bomber na verdade, mas você entendeu a ideia, né? Ilustra bem o que a gente precisa aqui. Então quando eu falo de uma ancoragem realmente boa, eu estou pensando em 2 bolts novos, em boas condições, ou 2 parafusos de gelo. Existe uma margem aí para ancoragens em móvel, mas elas sempre precisam ter uma peça, né, direcionada para forças puxando para cima. Que eu não vou falar nesse vídeo, vou simplificar, mostrar a ideia, aplicação, aí eu acho que vai ficar para um próximo, é uma coisa que é mais delicada de se aprender, de se praticar, e eu não quero cobrir nesse vídeo. O meu objetivo aqui é te despertar o interesse, te abrir a cabeça para essa ideia, e a partir daí a gente começar uma conversa que pode começar aqui nos comentários. Aliás, se você não é inscrito no canal, se inscreve para não perder outros vídeos que nem esse, e ficar por dentro acompanhando a discussão. Voltando para a ideia então, como é que é a história? O que a gente está falando é de dar segue para o guia direto da parada. Como é que isso funciona? Meio fora da casinha, certo? A gente está acostumado a montar uma parada e dar segue para o guia a partir da cadeirinha. Por que que faz sentido, ou poderia fazer sentido, dar segue a partir da parada e não, né, a partir da cadeirinha, como a gente faz do chão, afinal? Essa discussão surgiu e faz sentido
Em alguns contextos, em muitos momentos ainda faz sentido continuar fazendo o SEG do jeito que a gente faz, normal, da cadeirinha, ancoradinho na parada, do jeito que a gente já falou nesse canal, que você conhece, que é comum e praticado por aí. Porém, em alguns casos, por exemplo, quando você tem uma ancoragem uma parada muito na vertical, com uma saída de crux logo na saída, onde existe a chance de que o guia tome uma queda antes de costurar a próxima costura, ou seja, tome um fator 2 de cara, ou um quase fator 2, ou em travessias, coisas desse tipo. É nessa situação em que essa técnica começa a brilhar mais, especialmente se eu não tenho um platôzão, porque se eu tenho um platô grande, onde o SEG consegue se movimentar, absorver o impacto da queda, posso continuar fazendo do jeito que eu faço normal. O problema é quando eu tenho que ficar pendurado aqui numa hanging belay, né, numa SEG, em que eu estou preso aqui, não tenho muita mobilidade, não tenho realmente um platôzão ou chão, e tem essa questão da queda forte do guia. Acho que os grandes defensores dessa técnica são o Clube Alpino Alemão, defensores e difusores, né, divulgadores. Clube Alpino Alemão, Escola de Guias da França, a Associação de Guias do Canadá e agora a Associação de Guias Americana começou a falar um pouco disso também, mas acho que esses três primeiros que eu falei são os que pegaram assim, abraçaram mais a causa e fizeram testes e tal. Aliás, se você quiser continuar se aprofundando nesse assunto, eu vou deixar aqui na descrição uma série de links de coisas que estão aí na internet bem bacanas, que mostram teste de força, né, umas coisas mais científicas aí na aplicação dessa técnica. O primeiro ponto para a gente já sair da casinha, assim, com tudo aquilo que a gente está acostumado e aprendeu para eu fazer essa ancoragem, eu não vou buscar uma equalização dos dois pontos. Isso que é muito louco, e é daí que vem o nome de SEG de ponto fixo, ou Fixed Point Belay, como eles chamam em inglês. Eu vou pegar um dos meus pontos, normalmente o que está mais virado para a direção que a via vai sair. Então vamos imaginar aqui no nosso contexto que a via, né, o escalador vai sair para aquele lado. E que as duas chapas são igualmente boas, que de novo não é o caso das minhas chapinhas aqui de bucha de plástico na parede, mas é o que elas estão simulando. O guia vai sair escalando para aquele lado, para cima, tem uma alta chance de cair, porque é um crux já logo na saída, bem vertical, chance de queda forte, né? Bom, chega de enrolação. Para isso, a gente vai precisar de uma fita, normalmente uma fita de 120 centímetros é uma boa. E aí eu quero te mostrar como é que a gente prepara, e a gente pode preparar a nossa fita lá embaixo, já antes de começar a escalada, deixar ela tipo pré-preparada, e quando chega na hora de montar a parada a gente finaliza. Para isso a gente vai precisar montar um balso pelo seio, que é basicamente, eu começo com a zelha na fitinha. Aí aqui tem um truquezinho que eu pego a ponta aqui, giro e jogo aqui para trás, e puxo essa ponta de cá. E aí forma uma alcinha desse jeito. Essa alcinha que eu criei, ela deveria ser bem pequena, tipo 2 dedos é legal, no máximo 3 dedos aqui dentro, você já vai entender por quê. Então fiz isso, ele é tipo esse balso pelo seio é tipo um lás de guia, né? Uma variedade do lás de guia. Daí nesse ponto aqui vai entrar um mosquetão com trava, e aí eu posso carregar a tiracola assim, desse jeito, comigo na escalada, e aí a hora que chegar a hora de montar eu posso tirar e já começar. Então vamos lá, cheguei na parada, primeira coisa que eu vou fazer, clipar meu mosquetão, de repente vou colocar ele de costas para onde estou indo, não é tão importante assim, vou travar. Nessa hora eu poderia já colocar um mosquetão para mim aqui e me ancorar. Beleza, clipei isso lá, aí posso chegar e montar a minha ancoragem. Show, tô ancoradinho aqui numa posição que é confortável para mim. Um detalhe legal, importante desse sistema é que se a parada, né, especialmente aqui o ponto fixo, estiver na altura dos meus olhos, entre a altura dos olhos e a altura do peito é o ideal, a área ideal para eu trabalhar aqui. Né? Muito alto, muito baixo, fica já mais desconfortável e desajeitado. Vocês vão ver que isso importa já em seguida. Beleza, coloquei um ponto lá, já até estou ancorado,
e é por isso que precisa ser um ponto bomber. Eu vou confiar bastante num ponto só e vou ter o segundo ponto só como um backup. Esse mosquetão precisa ser com trava, esse não precisa necessariamente. Aí aqui tem algumas opções. Uma boa é fazer um volta do fiel e clipar aqui. Posso deixar bem justinho, só que só justo, sem compartilhar a carga. Então aqui, essa ponta que sobra, é legal clipar ela de volta aqui, ó. Porque se esse nó deslizar por alguma razão da vida, ele tá fechado o sistema. É meio que um preciosismo, mas faz parte da técnica divulgada por aí. Então como é que é? Eu vou pegar a seg do guia aqui, ela pode ser feita com meia volta do fiel, por exemplo. Eu vou dizer que o meu guia está saindo para lá, como eu falei anteriormente. Vou chegar aqui e vou montar uma segzinha com meia volta do fiel. Beleza, o guia sai escalando. E se ele cai, antes de clipar uma primeira costura, ele cai na parada e não na minha cadeirinha. O que muda com isso? A gente anteriormente achava que ter o guia, o seg envolvido aqui dentro do sistema era bom, porque o guia, o seg, ao ser puxado, ele absorvia, né, um pouco desse impacto, dinamizava a queda e tal. Testes mostraram que não é bem assim, não faz tanta diferença e isso traz um problema, que é o seg ser puxado com muita força para a parada e, se machucar basicamente, e o pior dos casos é ele se machucar e soltar a mão da seg, o que seria catastrófico. Recentemente eu recebi um e-mail, eu sou cadastrado, aliás, numa lista da CBME de reports de acidentes em escalada, que aliás você devia fazer também, se você é interessado no assunto, entra no site da CBME, fuça lá e se cadastra, e toda vez que alguém que tem um acidente, as pessoas reportam, você fica, né, é informado, fica sabendo. Então recentemente rolou um acidente assim, exatamente esse caso, só que daí a seg não era desse jeito, é do jeito mais tradicional. O seg estava dando seg desde a cadeirinha, foi puxado para a parada, bateu a mão, se machucou, não deu um acidente mais grave, o guia mesmo não se machucou, mas o seg machucou bem as mãos e parece que foi bem desagradável. Voltando aqui então, né, isso elimina esse risco de o seg se machucar e perder o controle da seg. O escalador, falando um pouco das forças aqui, né, a força no escalador teoricamente vai ser bem parecida com o que seria com a seg aqui direto da cadeirinha. As forças na parada são menores, porque agora não tem o contrapeso dos dois escaladores. E as forças no seg, obviamente, são zeradas. Então, assim, o joguinho, no fim das contas, é que vale a pena. Tem, sim, tem dois estudos que eu vi. Um deles mostrava que a força no escalador é um pouquinho maior. Outro dizia que era meio que a mesma coisa, mas ainda assim está dentro de um nível aceitável de qualquer forma. Bom, aqui eu estou mostrando a seg com o meia volta do fiel, né? Você vai ver que o jeito que o seg manipula isso aqui, aliás, a recomendação é usar luva. Aqui no Brasil eu sei que a gente é super resistente com a história de usar luva. Eu não estou usando agora, deveria estar usando para dar um exemplo melhor, mas então estou te dizendo, já que não estou usando, esqueci de pegar, para ser bem sincero, né, considere usar luva para esse método, especialmente com meia volta do fiel, que tende a correr um pouquinho mais. A maneira que você dá seg é uma mão em cada corda e você vai dando seg dessa forma, né, dando corda dessa forma e para recolher assim também. Então, assim, a sua precisão na hora de dar corda, de recolher corda, é um pouco menor do que seria da cadeirinha, até porque você está menos acostumado com isso, o outro já é, né, bem natural para um escalador mais experiente. Tá, e se eu quiser usar o meu freio ATC para dar seg, posso usar? Pode usar, mas tem alguns detalhes aí para levar em consideração. Então vou agora incluir o freio aqui.
De novo aqui meu segue, meu escalador. Então beleza, guia vai sair para cima e eu vou dar segue aqui do mesmo jeito que eu estava fazendo com o meia volta do fiel. O que acontece quando o escalador cai? Opa, nada bom, certo? Isso aqui não está fazendo efeito nenhum de freio. Então como é que eu tenho que eu tenho que fazer agora para melhorar esse freio, né? Redirecionar. Vou usar um mosquetão para isso, e aí que vem um pulo do gato aqui. Então, o que normalmente seria feito seria colocar um mosquetão aqui atrás para redirecionar assim, certo? O problema é que quando eu coloco dessa forma, gera muito atrito, e aqui tem uma manhãzinha que ajuda nessa história. Em vez de colocar o mosquetão por trás assim, se eu colocar ele aqui na frente de tudo, e passar a minha corda aqui agora, você vai ver que a corda passa no ATC de um jeito meio esquisito, mas que flui muito melhor, né? E no caso de uma queda, agora eu realmente tenho o poder de travar. Uma vez que o meu escalador costurou uma primeira proteção boa, não é a primeira proteção qualquer, a primeira boa que vai segurar a queda, daí eu posso me comunicar com ele, liberar aqui e dar uma segue mais fluida assim, porque agora se ele cair, essa corda vai ser puxada para cima, certo? E não mais para baixo daquele jeito. Então esse mosquetão aqui é importante na hora, enquanto não clipou uma primeira proteção boa. Eu acho que vale a pena ter esse mosquetão com trava, como tem bastante coisa mexendo aqui, é bem crítico se ele falhar, ele está diretamente envolvido com se o freio segurar ou não. Eu prefiro ter um com trava. Então, recapitulando, quando é que vale a pena usar esse sistema de segue de ponto fixo para o guia? Quando você tem um alto risco de fator 2 saindo direto da parada, quando você tem uma parede vertical, onde o segue não tem liberdade de movimento, né? Ele não tem um platô grande, e especialmente onde as proteções são inquestionáveis, são realmente boas, inquestionáveis, eu posso realmente confiar de ter tudo numa só, que é o caso normalmente de vias bem equipadas com bolts novos, de boa qualidade, parafuso de gelo bem colocado, em gelo sólido, funciona. De novo, existe uma maneira de fazer isso em móvel, que eu não vou cobrir nesse vídeo. Quando é que não vale a pena fazer isso? Não vale a pena fazer isso quando eu tenho um platô bom, quando eu não tenho risco de uma queda fator 2 direto da parada, e especialmente não é uma boa quando eu não posso confiar na minha ancoragem. Na verdade, quando eu não posso confiar na minha ancoragem, é super crítico qualquer método, você concorda comigo? Nada é bom de verdade nesse caso. Beleza, isso foi só uma pincelada nesse assunto. Eu espero que tenha despertado curiosidade, questionamento, né? Tudo aquilo que a gente já falou sobre redundância na hora de montar a ancoragem e tal. Espero que tenha chamado sua atenção e que a gente comece uma conversa sobre isso no Brasil, que acho que a gente não está falando sobre isso ainda, e é um papo que está aí já em alta e está na hora da gente começar a se envolver também. Beleza? Obrigado por assistir até aqui, nos vemos até a próxima.